Cara, eu quero só falar do chat, que já chegou em peso aqui, mas eu quero destacar um comentário específico. O comentário do Lucas Almeida que botou: são os Coringas do Esportes Arena. Porra, Está sempre presente, salve, Lucas. Tá? me pegou. E nesse ritmo já vamos começar então? Vamos, partiu. Porque vamos falar sobre o jogo de dois dos melhores times do futebol carioca em 2023. Botafogo e Fluminense. 1-0 Botafogo, continua na liderança do campeonato. Coisa Fala aí, linda, minha tá? rapaziada. Tá embalado. Pô, o Bota tá embalado, filho. Esqueça tudo. Não tem jeito, filho. É o Ó, Fogudo. é o Fogudo, tá embalado. Ó, o Patrick já lançou aí, ó. Será que o dinizismo flopou? É, irmão. Eu acho que os times já estão começando a saber jogar, né? Contra o futebol do Diniz. E, pô, mano, Botafogo em casa. Pô, o fator casa pro Botafogo nesse Brasileirão tem sido um fator essencial pro Botafogo conseguir essas vitórias. Sim. Pô, cara, o Botafogo não perdeu no Newton desde que mudou pro gramado sintético, tá ligado? Tipo, desses 4 jogos em casa do Brasileiro, foram 4 vitórias, 8 gols marcados e apenas 1 sofrido. É o segundo melhor ataque da competição com 14 gols e a terceira melhor defesa com apenas 6 gols sofridos. Vocês gostaram do jogo do Botafogo, cara? Cara, então, foi um jogo muito interessante. O Botafogo marcou muito bem a equipe do Fluminense. Acho que o time do Fluminense sentiu um pouco ali o cansaço de ter jogado muitos jogos consecutivamente. E, cara, trazendo números aqui, eu sei que vocês gostam disso. Perfeito. Chute do Botafogo, 21 contra 3 do Fluminense. E chutes a gol, 7-0. Ou seja, o Fluminense não criou nenhuma chance clara de gol. A melhor chance criada assim pelo Fluminense foi aquela do Lelê no segundo tempo, que eu até pensei que ele ia sofrer o pênalti ali do Cuesta, mas o Cuesta acabou que não cometeu o pênalti, o Lelê acabou saindo com a bola, chutou meio que na trave, meio que pra fora ali, sem ângulo. Mas, cara, assim, Botafogo embalado. O time do Botafogo é um time muito forte fisicamente, sabe? É um time de muita pegada, Sim. correria. O Júnior Santos corre muito, cara. Ele tem uma certa habilidade e o Tiquinho Soares nem se fala, mano. O Tiquinho Soares é um centroavante muito bom tecnicamente. Comparado ao Cano, eu acho que ele não é tão artilheiro, sabe? Não tem tanto Sim. faro artilheiro. Mas ele é um cara que consegue jogar mais fora da área, tem uma visão de jogo diferenciada. Eu acho que tem tudo pra se tornar um ídolo do Botafogo, tá? Será que é cedo pra falar isso? Em relação a recurso, mano, tipo assim, em relação a fado de gol não tem jeito, né, cara? O Cano fede a gol. Mas, pô, em relação a recurso, em trabalhar a bola, fazer o pivô, em conseguir achar passes, em ser um assistente. Sim. Pô, eu acho o Tiquinho Soares muito mais completo do que o Cano. E Que seja boa do Cano, né? Até porque eu acho que o Cano, ele até tenta mais do que o Tiquinho Soares, né? Nesse quesito de finalização. sim, ele A bola teve uma chega, o Cano finalização, chuta. Só que tava impedido, né? Então não entra aqui pras estatísticas, que ele saiu cara a cara. Aí o Lucas Perry fez uma grande defesa até, tá agarrando muito o goleirão do Botafogo. E o Fábio também, do Fluminense. Só que, na minha concepção ali, na minha concepção, como... Piada interna. na minha concepção, o Fábio falhou, tá? No gol do Botafogo, saiu mal. Saiu caçando borboleta. E aí, eu até achei que o Tiquinho que tinha feito o gol, né? Que parecia que a bola tinha entrado direto, mas o Cuesta na raça ali, naquele bololô doido, Sentado, filho. sentado, só empurrou pra dentro da rede. 1-0 Botafogo. O que tu achou do jogo, Arthur? Então, antes de eu falar o que eu achei do jogo, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque o Patrick jogou aqui. Será que o dinizismo flopou? Enquanto o Lucas fala embaixo, o Botafogo bem organizado demais. O Fluminense fisicamente tá em decadência. Qual vocês acham que é a roupagem certa pra analisar esse jogo? Vocês acham que o dinizismo, não diria em decadência, mas vocês acham que os times já estão conseguindo se adaptar ao dinizismo? Ou vocês acham que é o Fluminense que já tá sofrendo com essa questão física de ter que lidar com diversas competições ao mesmo tempo? Cara, eu acho que... Desculpa, Vini. Pode Mas falar. eu acho que essa segunda opção é a mais provável, sabe? Uhum. Que eu não acho que tem como o trabalho do Diniz flopar de uma hora pra outra, que é um trabalho muito consistente e é um time muito bem organizado, o Fluminense. Sim. Mas eu acho que essa hipótese do cansaço físico, poucas opções ali no elenco, do mesmo nível dos titulares, lesões, viagens e jogos simultâneos durante a semana, é a mais certa, assim, a dizer, sabe? Uhum.
Pô, eu acho que, tipo assim, tem um pouco dos dois, sabe? Botafogo é bem demais fisicamente e o Fluminense tá em decadência. Eu acho que também tem muito também das lesões, sabe? O Alexander, Sim. depois que saiu do time titular por conta da lesão que ele teve, acho que foi contra o Cruzeiro, né? Isso. Posso estar enganado. Foi. Mas acho que foi contra o Cruzeiro. Depois que ele saiu, o time começou a dar uma caidinha de leve. E agora, depois que o Marcelo saiu, aí eu acho que daquele lado esquerdo ali, né, que ficava aquele revezamento, Alexander, Marcelo, eu acho que é uma caída legal, sabe? Porque é aquilo, rapaziada, eu já falei, já até cheguei a comentar aqui com vocês. O Diniz, ele teria que, na minha opinião, né, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu escolheria para que meu time focasse em apenas uma competição, que no caso seria a Libertadores, porque o Fluminense não tem ainda uma Libertadores, né, um título internacional. E, pô, cara, eu falo isso porque tem muitos jogadores do Fluminense, por mais que tenha aquela mescla com os jovens, tem muitos jogadores acima dos 32 anos. Samuel Xavier, 33, Sim. O Fábio, 42, Felipe Melo, 39, Marcelo, acho que tem 35, entendeu? Tem Não, e é bom perceber que todos esses jogadores que têm acima de 30 são jogadores importantes. A gente tá falando em todos os setores do campo, porque o Fábio já tem 40... Ali na zaga você tem um Felipe Melo que já tem mais de 30, no meio campo você tem um Ganso que tem mais de 30, no ataque você tem um Cano que tem mais de 30. O Keno, 34 anos, se eu não me engano também. Então, tipo, são muitos jogadores que é complicado. O nosso calendário, ele é muito enxuto em relação a descanso, sabe? Porque, pô, não adianta. Ou o time descansa ou o time treina. E óbvio que o Diniz sempre vai optar por treinar. Você vê aí na final do Carioca, pô, um dia depois, o Fluminense já estava fazendo o regenerativo porque ia enfrentar o Paysandu na Copa do Brasil. Então, você vê que, tipo, é um time muito focado, que preza muito pela posse de bola, e o Fluminense teve mais posse de bola nesse jogo, né? Foi 66% do Fluminense contra 34%, só que, como o LF disse, enquanto o Botafogo chutou 7 vezes no gol, o Fluminense não conseguiu chutar nenhuma. Ou seja, no último terço, né, da jogada, o Fluminense não conseguia concluir. Entendeu? Os desfalques fizeram muita falta, como eu disse. E, pô, mano, essa parada do fator casa é um negócio que tá martelando na minha cabeça. Porque no ano passado, cara, o Botafogo em casa era pífio. Entendeu? O Botafogo foi o terceiro pior mandante no ano passado, atrás apenas do Ceará e do Juventude, que foram 2 times que foram rebaixados. Então, tipo, você vê totalmente a diferença. Você vê que o Newton Santos hoje em dia é a casa do Botafogo realmente, porque o Botafogo joga bem, tem feito bons jogos lá e vitórias, tipo assim, vitórias com V maiúsculo. O Botafogo propondo o jogo e sabendo jogar contra os adversários. E no sábado, mais uma vitória com V maiúsculo do Botafogo. O Botafogo que não perdeu pro Fluminense ainda, hein? No Carioca, que o time do Botafogo não tava tão bom. 1-0 também, gol do Vitor Sá. E agora, mais uma vez, mais uma vitória do Botafogo de 1-0. Cara, uma coisa que eu queria pontuar aqui, você falou dessa posse de bola, Vini. No primeiro tempo, o Botafogo teve só 28% de posse de bola. Isso é bom perceber, porque é o que a gente fala, o Botafogo ele tem essa característica de se adaptar muito ao adversário, né? Então a gente um time mais reativo, né? Sim, é isso que eu ia dizer. É um time que tem diversas roupagens durante o campeonato. E é um time que não tem medo de abdicar da bola em certos momentos se tiver que fazer isso pra sair com a vitória. É um time que é muito valioso nesse sentido, né? E eu acho que prova isso a cada dia. Por outro lado, eu acho que essa é a grande dificuldade do Fluminense. Não sei se vocês concordam comigo. Porque se o Botafogo consegue se adaptar muito bem aos adversários em diversas situações, em diversos cenários, eu acho que o Fluminense tem essa dificuldade de entender que alguns adversários requerem um jogo diferente. E foi até isso que o Nino, zagueiro do Fluminense, ele trouxe na entrevista pós-jogo. Vou até abrir aspas aqui. Ele disse: não soubemos jogar o jogo. O jogo pedia um jogo mais direto, mais longo e insistimos no curto, com tomadas de decisões erradas nossas. Não foi nada que planejamos e deu errado. Fecha aspas pro Nino. Então eu acho que o dinizismo tá passando por um momento de oscilação. Os desfalques pesam muito e o Fluminense não tá conseguindo se adaptar e entender como joga tal partida. Porque, igual, quando o estilo do Diniz funciona, é absurdo. A gente olha e fala, cara, esse cara é muito diferente. Ele tem que ter uma chance na seleção daqui a um tempo. Pô, o futebol dele encanta, vence. Eu já até postei rios sobre isso. Mas quando o time igual o Botafogo fez, que jogou a marcação lá em cima, pressionou, às vezes recuava e não queria tanto a bola, mas ficava com esse ímpeto defensivo tão forte, às vezes o Fluminense não sabe jogar. O Vini pode falar bem, mas isso aconteceu contra o Vasco também, naquele erro do Fábio.
o Vasco jogou a marcação lá em cima em certo momento, o Fluminense, caramba, não consigo sair, errou o passe e tomou o gol. Então acho que equilíbrio é o que tem que ter nesse momento, pro time do Fluminense voltar a apresentar aquele futebol que a gente estava falando aqui há tanto tempo, né, que era o melhor futebol do Brasil e que tem chance para brigar por todos os títulos possíveis. Eu acho que é hora de matar também esse fantasma que meio que assombra o Diniz, que depois de um tempo o Diniz ele perde o plantel e tal, tá ligado? Eu acho que isso tem que morrer de vez por todas. Eu acho que não, nesse caso não é nem perder o plantel. Eu acho que geralmente os times do Diniz, tirando aquele São Paulo, que realmente aconteceu isso, né? Todo mundo cita que foram muitos problemas internos ali naquele 2020 do São Paulo, que fez com que ele perdesse o título. Eu acho que nos outros casos vão sendo mais isso mesmo que a gente vem falando. Os outros adversários vão se adaptando e aprendendo a jogar contra o Fluminense. Não vai ficando uma parada... não vai deixando de ser uma parada nova o estilo de jogo do Fluminense, desculpa. Sim. E os outros times já sabem o que fazer. Já sabem a hora de subir a marcação, já sabem o momento de jogar mais recuado. Já sabe a hora que o Fluminense cansa e coisas do tipo. Isso, porque não tem como você jogar contra o time do Fluminense, que é muito bom sendo tocando bola e corajoso, que é uma coisa que o Diniz implanta nos seus jogadores, que é a coragem de, não importa se você vai errar, mas continue tentando. Sim. E essa é a jogada, sabe? Então não tem como um time ficar o jogo inteiro marcando aquela pressão lá em cima. Não tem como, ninguém consegue. Se você jogar um primeiro tempo inteiro assim, você vai cansar no segundo tempo. Então, claro que tem hora que o Botafogo recuou. A maioria da partida, o Botafogo jogou recuado, tá? Se você quer assistir o jogo, sabe. Mas soube a hora de fazer pressão, soube a hora de abdicar da bola, como você disse, Arthur. Então eu acho que o momento que passa o Fluminense é mais um momento de inconsistência devido ao cansaço, como eu já citei. Sim. Devido a muitas competições, sabe? E o Botafogo também tá jogando várias competições. Mesmo número de competições do Fluminense, né? Mas só que o Botafogo tá sabendo poupar mais que o Fluminense. Entrou com time alternativo contra o Atlético Paranaense. Poupou jogadores. Já poupou jogadores do Campeonato Brasileiro. O Vini já até falou sobre isso. Alguns outros programas e pessoalmente também. Que o Botafogo surpreende e entra com o time misto de vez em quando, sabe? Perfeito, perfeito. É o que a gente tá falando, né? Eu acho que o cenário perfeito pro Fluminense seria escolher uma ou duas competições e falar, beleza, são essas competições aqui que a gente vai entrar de cabeça. Talvez uma Copa do Brasil e uma Libertadores, que são torneios mata-mata, né? Você consegue, às vezes, administrar melhor o elenco e deixar o Campeonato Brasileiro a banho-maria, cara. Você vai dando oportunidade para algumas pessoas que surgirem. Pô, às vezes o Alexander volta, tá precisando de ritmo. Pô, coloca o Alexander para jogar no Campeonato Brasileiro, pra ele voltar naquele ritmo. Pô, às vezes tal jogador tá cansado. Pô, não sei quem tá cansado na lateral, fulano tá cansado no meio. Pô, dá uma oportunidade para algum moleque que tá surgindo, alguma coisa do tipo. Gira esse elenco, né? Cara, e um negócio que eu fiquei meio intrigado. Tipo, eu sei que o Pirani foi uma indicação do próprio Diniz, porque o Diniz viu com bons olhos esse moleque que veio do Santos e tal. Chegou até meio com dúvidas e chegou a fazer até gol contra o Flamengo, né? Naquele jogo que decidiu quem seria o campeão da Taça Guanabara, né? Mas, pô, cara, vocês acham que o Pirani é melhor jogador do que o Lele e do que o John Kennedy, que entraram durante o jogo? Porque, pô, entre começar com o Pirani na ponta esquerda ou começar com o Lele e John Kennedy, que já fizeram boas partidas, mesmo eles sendo atacantes de origem, né? Por exemplo, o jogo contra o América Mineiro, o Fluminense jogou com Cano, Lele e John Kennedy. Sim, um em cada ponta. E teve assistência do Lele pro John Kennedy, teve gol do John Kennedy, teve gol do Lele. Então, tipo, eu acho que, na minha opinião, seria melhor entrar com um desses dois do que entrar com o próprio Pirani. Porque não vem apresentado um bom futebol, né, nesses últimos jogos que tem sido mais exigido, né? Porque o Lima que tava caindo pela ponta, né? O jogador que é o jogador coringa do Diniz. Só que agora com o desfalque do Alexander, acabou que o Lima tá fazendo a função do Alexander, que é meio que de segundo volante ali, saindo junto com o André pra armar o jogo, conectar o meio-campo à defesa e vice-versa. Pô, vocês acham que não seria melhor entrar com um desses dois como titulares ao invés do Pirani? Pode falar, então, Elef, pode falar que eu tô te esperando. Acho que em alguns momentos, como esse jogo contra o Botafogo, seria essencial, sabe? Eu entraria com dois atacantes, principalmente o Lelê, que eu gosto muito, porque, pô, entrou com ele no segundo tempo.
podia já ter entrado com ele no início da partida, sabe? E teve Já uma tem- grande chance, né, o Lelê? Teve uma grande chance, foi a principal chance do Fluminense foi criada por ele, sabe? Não sei se o Arthur concorda com esse meu comentário de já ter entrado com ele, Sim. mas eu teria entrado com ele, sim. Cara, naquele jogo contra o Cuiabá, que eu tava no Maracanã, o John Kennedy começou como titular, né? Não sei se vocês lembram. Eu senti ele muito nervoso. Eu acho que o John Kennedy ele ainda tem que ser mais lapidado. Não sei se os torcedores aqui no chat concordam comigo, mas ele tava errando algumas coisas bobas. Tomadas de decisão de nervosismo mesmo, sabe? Enquanto o Lelê, a partir do momento que ele entrou, ele melhorou muito o sistema ofensivo do Fluminense. Criou chances, pô, um jogador muito agudo. Igual o LF falou, a grande chance do Fluminense na partida foi com ele. Então concordo com vocês, acho que deveria ter iniciado com ele já, cara. É um bom jogador. Perfeito. Teve pergunta aqui do Patrick nos comentários. Ele disse: Fluminense precisava do Marcelo para melhorar as finalizações. Cara, eu acho que com certeza, porque além do Marcelo ser um bom finalizador, né, chuta bem de fora da área, ele é um ótimo facilitador de jogo, entendeu? E, pô, nada melhor do que você ter as melhores opções do seu elenco para municiar o teu centroavante, que já chegou a ser o mais goleador do ano, né, cara? Então, e o Cano, né, que dos últimos 5 jogos fez apenas um gol. Então, acho que isso tem um pouco a ver aí com o cansaço, né, de muitos jogos, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E também essas lesões que vêm atrapalhando um pouco o Fluminense. Mas é isso, rapaziada. Fluminense pega o The Strongest. Eita, até me enrolei pelo nome do time. The Strongest. Pega o The Strongest lá na altitude. A gente tá falando de cansaço. É complicado. Então é um desafio e tanto para o time do Fluminense enfrentar esses times que tem, né, a vantagem da altitude. E o Fogudo, nosso Fogudo, pega o César Valerro fora de casa também, na quinta-feira, às 9 horas da noite. E a gente espera que o Botafogo vença esse jogo e o Fluminense também, né? O Fluminense para se manter na liderança e o Botafogo para não ficar em segundo lugar, né? Tem que vencer o Botafogo. Tem que vencer porque a LDU pega o... Esqueci o nome do time, mané. É o Magallanes. Toda hora eu falo desse time e esqueci agora. A LDU pega o Magallanes e aí, pô, vamos dar exemplo. Se a LDU tropeça contra o Magallanes e perde, o Botafogo assume a liderança, caso vença, né? Fica com 8 pontos e a LDU com 7. Porque como eles mudaram, né, esse atual esquema da Sul-Americana, agora o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, que no caso seria eliminado, ele vai para um playoff contra o segundo colocado dos grupos dos times da Sul-Americana para ver quem passa para essa fase de mata-matas da Sul-Americana. Então, torcendo aí para que o Fluminense vença e continue como líder, né, absoluto do seu grupo, e o Botafogo também que vença e seja líder também absoluto do seu grupo. Perfeito. Ó, antes da gente mudar de assunto, eu quero só fazer mais uma pergunta para vocês, posso? Claro, pai. Porque na semana passada a gente analisou os jogos do Botafogo e eu perguntei pra vocês acham que a temporada do Botafogo pode estar, não na linha, mas vocês acham que pode ligar um alerta essa sequência do Botafogo caso algo dê errado? E o Botafogo vem se provando como um time que realmente merece o lugar onde está, tem que estar no topo, é um time que vem fazendo 2023 muito bom. O Fluminense, por outro lado, ganhou do Cuiabá por 2-0 num jogo que a gente falou, que não foi uma das melhores atuações do Fluminense. Antes disso, tinha empatado com o Vasco e vencido do Cruzeiro em um jogo que também foi meio daquele jeito. Empatou com o Flamengo com o jogador expulso e perdeu pro Botafogo. Agora pega o The Strongest na Libertadores, tem o Corinthians na Série A e depois tem o jogo de volta com o Flamengo. Vocês acham, vou fazer a mesma pergunta da semana passada, só vou mudar o time. Vocês acham que, analisando esse momento de oscilação do Fluminense, combinado com alguns resultados duvidosos, vocês acham que pode ligar um alerta para a temporada do Fluminense? Vocês acham que o torcedor vai começar a ficar impaciente com algumas coisas? Inclusive os torcedores aí no chat podem falar, por favor. Cara, eu acho que o alerta tem que estar sempre ligado. O time tem que estar sempre ligado, a torcida sempre tá atenta com o momento do time para não estagnar e não ficar aquela parada, aquela empolgação oba-oba, sabe? Sim. Então eu acho que tem que estar um alerta ligado, sim. Como o LF disse, comentário cirúrgico dele, eu acho que tem que sempre estar ligado o alerta. E eu vou te falar, cara, o Fluminense é líder do grupo dele, né? 9 pontos. O segundo colocado tem 3. Então eu acho que o Fluminense tá bem encaminhado para garantir essa primeira vaga. Sim. E perder para o The Strongest
lá na Bolívia não é nada absurdo por conta da altitude, entendeu? Eu Sim. acho que não tem nada a ver. E o Corinthians, logo depois, né, pega o Corinthians pelo Brasileirão. É realmente uma sequência um pouco difícil, mas, pô, cara, caso continue o Luxemburgo, eu acho que o Fluminense consegue vencer dentro da arena. Por mais que seja dentro da arena, eu acho que o Fluminense consegue vencer, até porque o Luxemburgo tá à frente do Corinthians há 6 jogos e até agora, filho, não conseguiu ganhar nenhum jogo à frente do Corinthians. E contra o Flamengo, né, nessa fase já da Copa do Brasil, essa fase de mata-mata, o jogo de volta, eu acho que tá tudo aberto, sabe? Porque, como eu já trouxe também aqui na live passada, quando tem um favorito, quem ganha é o azarão, né? No Sim. primeiro jogo da final, o Fluminense é favorito. 2x0 do Flamengo. Segundo jogo da final, pô, 2x0 pro Flamengo, cara. Pelo amor de Deus. 4x1 Fluminense, entendeu? E agora nesse último jogo, não teve um time que saiu campeão, mas o Flamengo jogou muito melhor que o Fluminense. Conseguiu impor o seu jogo em cima do dinizismo, né? Então, eu acho que a sequência é difícil, mas o alerta tem que estar sempre ligado. Só que eu acho que eu acho que o Fluminense consegue se sair bem nesses jogos aí e pega o Flamengo bem, né? E tal. Sim. Ó, o Lucas botou aqui, eu como torcedor, minha indignação é com a diretoria por não encorpar o elenco e sem esperança de melhora nessa área. Foi um ponto que a gente já tocou aqui bastante. E o Patrick, pra fechar o assunto, fala aqui, o time em si acho que tá bem desenvolvido pro campeonato.